Salve, salve, meu caro e minha cara rubro-negra. Esse vídeo aqui tá espetacular, isso eu posso te garantir, porque tem muita coisa nova, muita coisa que pipocou nos bastidores do Flamengo. Eu vou trazer tudo para você a partir de agora. Eu vou falar de contratação do Flamengo, vou falar de jogador também dando linha na pipa, saindo, tá? Tem também, gente, a preparação do Flamengo, alguns bastidores do Flamengo para o jogo importante lá contra o Vasco, para definir a semifinal, aliás, a final do Campeonato Carioca. E Marcos Braz, hein, que soltou o verbo, mandou o aço, mandou na lata, aí numa entrevista que ele deu. Vou trazer algumas partes e te mostrar também tudo que tá rolando. Agora, é o seguinte, você é rubro-negro que tem em comum comigo a paixão pelo Mengão, queridão aqui, ó. Em comum comigo isso? Então segura aqui nas minhas mãos, rubro-negro. Não solta mais não, fica nesse vídeo até o final para você ficar por dentro de tudo. Aqui você já vai ficar informado de tudo que tá rolando no Flamengo. Sem delongas, vem comigo antes, ó, curte o vídeo aqui, dá um joinha para dar uma moral. Se não tiver inscrito no canal, se inscreve e ativa o sino das notificações. Vem comigo aqui, eu já quero começar nas notícias e dando essa notícia, já te fazer uma pergunta e pedir sua opinião, que é o seguinte, gente, apesar de muitas especulações sobre a queda do Vitor Pereira, chegada de Vojvoda, chegada de vários treinadores aí, Sampaoli e tal, o Renan Moura, que cobre o Flamengo, que é setorista da Globo no G1, o Globo Esporte, ele disse que o Flamengo não fez nenhum contato com o Jorge Jesus e que o Flamengo espera a data FIFA, que o Flamengo passando pelo Vasco, vai ter a data FIFA e, segundo ele, o Flamengo acha que com a data FIFA o Vitor Pereira vai ter um tempo para ajustar o Flamengo e aí vencer o Fluminense. Então, segundo ele, o Flamengo espera que a diretoria do Flamengo espera que o Flamengo vencendo o Vasco, passando e fazendo pelo menos um bom jogo contra o Fluminense, vencendo, ou pelo menos disputando, mostrando evolução, dê para o treinador Vitor Pereira respirar. O que você acha disso? Você ainda acredita que o Vitor Pereira vai fazer bons jogos, vai vencer o Vasco, vai avançar para a final e, quiçá, vencer o Fluminense, ser campeão carioca? O Flamengo aposta nisso. Se for campeão carioca, ou mesmo que não seja, fazendo boas apresentações, eles conseguirão manter o Vitor Pereira. O que você acha? Eu queria saber a sua opinião. Você acha que o Vitor Pereira vai ficar no Flamengo? Vai dar certo a partir dessa data FIFA? Vai ter alguns dias aí, né? Ele teve a pré-temporada, né, gente? Comenta aí, não vou dar minha opinião, dá a sua opinião. Você acredita ou não no Vitor Pereira? Escreve para nós aí. Vamos trocar de assunto aqui, gente, porque é o seguinte. Flamengo, olha só, polêmica, hein? Flamengo descarta a contratação de Arthur do Bragantino. Lembra que eu falei da entrevista do Marcos Braz, né? E aí, gente, olha só, o Flamengo, segundo o Marcos Braz, está tentando atender o Vitor Pereira. E não é a prioridade do Vitor Pereira um jogador que joga do jeito que o Arthur joga, na posição que o Arthur joga, né? Ele disse que não está perto, não. Quem está perto, na verdade, aí eu que estou falando para vocês, é o Palmeiras. Muita gente queria o Arthur no Flamengo, Arthur do Bragantino. E aí, é aquela história. 10 milhões de euros o Arthur. Por outro lado, o Flamengo está atrás de um outro jogador que já disse que não tem interesse em jogar no Flamengo, que quer continuar no Santos, que é o Ângelo, e o Flamengo insiste. Marcos Braz, inclusive, falou sobre isso nessa mesma entrevista. Ele disse, eu sou brasileiro, não desisto nunca, e ainda não desisti do Ângelo. Mas quando o cara emite uma nota oficial, igual o Ângelo emitiu, dizendo que quer continuar lá no clube, é porque não quer jogar no Flamengo. Eu acho uma insistência estranha, desnecessária, tá? Eu acho que ele não está valorizando o Flamengo da forma que queria, que deveria, na minha opinião. Se quiser deixar a sua opinião aí. Então o Flamengo descarta o Arthur do Bragantino e diz que continua querendo dar os 13 milhões de euros que o Santos quer pelo Ângelo, e que o Ângelo diz que não quer jogar no Flamengo. Aí você tira suas conclusões. Ele falou isso aí para o Vene Casagrande de uma entrevista. Por outro lado, gente, tirando dessa questão do Marcos Braz, que eu não consigo entender, tem outra informação aqui, ó,
que é interessante, é bacana para nós que somos torcedores estar sabendo e saber a preciosidade que é o Flamengo, o valor que o Flamengo tem. Tá aqui, ó. Flamengo tem o elenco mais valioso fora da Europa. De acordo com o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos Esportivos, o Flamengo tem o elenco mais valioso fora do futebol europeu. São 264 milhões de euros, cerca de 1 bilhão e meio. A quantia é referente aos direitos dos jogadores do elenco, além dos jogadores que estão emprestados ou que o clube detém percentual. No caso, da Nação Rubro-Negra são 41 atletas. Portanto, o Flamengo soma 1 bilhão e meio de valor, né, financeiro, com todos os 41 atletas ligados ao clube que estão atuando no Flamengo ou que estão emprestados, ou que o Flamengo tem algum tipo de percentual. Notícia interessante, então saiu da Europa, o Flamengo é o maior no quesito elenco e valores de atletas. Claro, a Europa também não é por menos, por ser maior, o euro é 6 quase por 1, né? Não dá pra gente disputar por conta do câmbio. Se não fosse a questão do câmbio, a gente com certeza estaria no topo também na Europa, pode ter certeza disso. Se multiplicar isso aí por 6, você vai ver onde isso vai parar, né? Aí ressalta que a matéria, a questão da base, o Flamengo todo ano também revela jogador e tal, e vem fazer uma série de afirmações aqui interessantes sobre o patrimônio do Flamengo. Gente, um outro dado interessante, eu já vou partir para o mercado da bola, que tem uma notícia muito interessante aí sobre o mercado da bola, sobre o Uribe. Tá aqui, ó, na manhã dessa quarta-feira, você sabe, o Pedro, o rei da América, disso você sabe, que isso saiu ontem de manhã. Agora é o seguinte, um dado interessante é que dos 4 últimos reis da América, dos 4 últimos na sequência, 3 são jogadores do Flamengo. Foi em 2019, foi o Gabigol, 2020 foi o Marinho, que está no Flamengo, que ele jogava pelo Santos, Marinho. 2021 foi um jogador argentino e agora o Pedro. Ou seja, dos últimos 4, 3 são do Flamengo. Um dado interessante, então, e hoje Pedro é o atual rei da América. Até foi a FIFA, a Conmebol elegeu ontem Pedro como o rei da América. Vamos trocar de assunto aqui, e aí nós vamos alinhar essa conversa aqui. Eu vou te mostrar o que o Braz falou sobre a contratação do Uribe. Não dá para entender, eu acho muito bagunçado, gente. É difícil falar isso do Flamengo, não é nenhuma crítica, é só uma observação, mas eu acho assim, Flamengo perdido nessa coisa de Marcos Braz traz jogador, não traz, e fica muita especulação e deixa a gente no mato, tipo igual segue tiroteio. A gente não sabe para onde vai, tá aqui, ó. Em conversa com o jornalista Vene Casagrande, o vice-presidente de futebol Marcos Braz afirma que o rubro-negro não está próximo de assinar contrato com o jogador, que tem vínculo com o time português até junho. Se tivesse próximo, eu não estaria no Rio, estaria lá em Porto fechando a contratação desse atleta, revelou Marcos Braz. Vale destacar que o jogador gostou da proposta do Flamengo e que quer vestir o manto sagrado. Contudo, o atleta terá que conversar com a esposa, conversar e convencer a esposa a se mudar para o Rio de Janeiro, já que o objetivo dela é permanecer na Europa. A polêmica aí também está em torno da mulher do cara, que o Flamengo, na verdade, ofereceu um salário maior do que o Porto está pagando. O Porto agora foi eliminado da Champions, né? Saiu da Champions e não tem mais competições, né, para essa temporada, pelo menos, tão relevantes assim. A mais relevante era a Champions, sem dúvida nenhuma. O Flamengo ofereceu mais do que o Porto paga para ele atualmente. Um detalhe importante aí é que o Porto também não conta com esse atleta, tá? O Porto não conta com ele, apesar de ele ser um bom jogador. O Porto não conta com ele, isso já foi, o Porto já jogou a toalha em relação ao Uribe. Agora estranho é o Marcos Braz, né? Talvez é uma cortina de fumaça também para tirar possíveis atravessadores, possíveis clubes querendo atravessar o Flamengo. Mas são essas as informações de hoje, nação. Quando tiver mais notícia, eu volto e trago aqui para vocês. Grande abraço, saudações, eu fui, nação.